Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, palavrinha de Deus com o irmão Jailson Santos, traz para você Levítico capítulo 21. Ouça o que fala essa mensagem, diretamente ao seu coração. Leis acerca dos sacerdotes. Depois disso, o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã, finge chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raspará os cantos de sua cabeça, nem darão golpe na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulheres prostitutas ou enferma, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdócio santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do seu Deus, santo será. Para ti, pois, eu, o Senhor, que vós santifica, sou santo. E quanto à filha de um sacerdote se prostituir, profanar a seu pai com fogo, será queimada. E o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção e que for sagrado para a vista, as vestes, não descobrirá a cabeça, nem raspará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe, se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus. Pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher, e não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações em quem houver alguma falta se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou
homem que tiver o pé quebrado, ou quebrado a mão, ou concorvado, ou anã, ou que tiver belida no olho, ou sangue, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículos quebrados. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus das santidade de santidade das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Glorificado seja Deus para todos sempre. Aqui do versículo 1, já trago para você um ponto referente ao que vai falando essa mensagem. O capítulo 21 trata das qualificações e dos atos padrões para aqueles que serviram como ministro do povo de Deus. Deviam ser exemplos de vida santa, tanto nos seus deveres cerimoniais, quanto ao seu caráter pessoal. E seus atos, daí Deus requer deles um padrão mais elevado, porque o que ele exigia de uma simples membro do seu povo. Era o que o Senhor exigia, era santidade, exigia e exige até hoje, santidade diante dele. Muitas coisas nós vemos que as pessoas não podiam se chegarem a tocar em cadáver, os que eram escolhidos como sacerdote, tocar em cadáver que não fosse parente próximo, como pai, mãe, irmãos, filhos, e daí por diante, né? Lá no versículo 6 a palavra vai falar: os sacerdotes deviam separar-se de todos os costumes ímpios e ter uma vida irrepreensível, conformada à vontade de Deus. Um padrão inferior a este profanaria o nome do seu Deus. Profanar significa infamar o nome do Senhor e despojá-lo da sua santidade. O princípio da santidade no ministério continua no novo concerto, uma vez que a vontade de Deus é que somente aqueles que vivam uma vida santa e reta sejam seus escolhidos para cuidar do seu povo. Glorificado seja Deus. Ainda nos dias de hoje, no novo concerto, nós vemos o que a palavra requer. Que todo líder, ele tem que ter uma vida santa para liderar. Mas o que nós vemos pessoas hoje se queixarem é pessoas saindo de congregação em congregação. Por quê? Porque o seu líder não dá bom exemplo, e sim um mau exemplo para as suas ovelhas. Como que o pastor, como que o líder ele vai dar um bom testemunho para as suas ovelhas? Sendo ele
não está fazendo a coisa certa. Nós vemos demais pessoas, muitas pessoas se queixando por causa da doutrina que é falada e não é cumprida. As pessoas saem de congregação em congregações, tantas casas do Senhor abertas aí, mas as pessoas não param. Fica pulando de casa de oração em casa de oração. De templo em templo as pessoas ficam pulando. Por quê? Porque não se agrada do que a pessoa prega, mas não vive. É por isso que nós temos que levar essa mensagem, mas nós temos que se esforçar a viver. Porque aqui no Velho Testamento os padrões eram esses. Que todo aquele que era escolhido, ele tinha por obrigação viver uma vida santa para estar diante do povo de Deus. Se ele não tivesse em santidade, ele tinha que cumprir ali algo para estar diante da palavra do Senhor. Nos dias de hoje, é a mesma coisa, não mudou nada. Mas as pessoas falam, mas cada vez mais não cumpre o que a palavra pede para cumprir. Que seja eu, que seja você, que seja todos nós, que pelo menos nós se esforce. Nós podemos até não cumprir, mas nós temos que se esforçar. É a obrigação nossa se esforçar a andar em santidade, para que o Senhor veja o nosso esforço. E a palavra vai falar lá em Apocalipse, como guardasse as minhas palavras, também te guardarei. Para que nós seja protegido por Deus, quando nós guarda a palavra do Senhor, quando nós faz a vontade de Deus, Deus nos ajuda, Deus nos capacita mais e mais. Quantas pessoas tem aí que poderiam ser mais capacitadas, mas por causa das suas falhas, por causa das suas arrogância, prepotência, ou empinar o seu nariz, em se achar acima de tudo e acima de todas as coisas. Não. Um líder, ele tem que ter cautela. Um líder, ele não é apenas para juntar ovelhas, e sim manter aquelas ovelhas. Ajuntar as ovelhas é obrigação do líder, mas manter ela é ainda mais obrigação dele. Manter todas as ovelhas debaixo da sua mão protetora, porque foi para isso que Deus o capacitou, para que ele mantenha as suas ovelhas. Não ele apenas só ajuntar a ovelha. Ajunta, mas não permanecem as ovelhas debaixo do seu ajuntamento. Lá no versículo 17, olha o que fala, ouça o que fala esse ponto referente. Em quem houver alguma falta, defeitos físicos desqualificavam os descendentes de Arão para servirem como sacerdote e oferecer sacrifício em favor do povo. O requisito do corpo físico integral do sacerdote falava do propósito divino, no sentido do sacerdote ser um exemplo vivo da vida total do ministério a serviço do Senhor. O sacerdote, tendo um corpo sem defeito, seria mais eficaz no serviço de Deus. Todavia, quem não pudesse servir como ministro devido a tais defeitos, não perdia o direito de participar do pão de Deus. Ele apenas ali, ele não podia exercer, aquele que tivesse algum defeito físico, ele não podia exercer como líder, mas ele poderia sim participar do pão de Deus. E é a plena salvação vinda pelo conserto de Deus.
a exigência divina de um corpo perfeito no sacerdócio levítico prefigurava a perfeição moral de Cristo. Hebreus 9, 13 e 14. E aponta para as qualificações espirituais requeridas por Deus para os ministros do NT. Todo aquele que serve no ministério deve ser incomparável e irrepreensível. Todo aquele que está à frente de um trabalho como líder, ele tem que ser irrepreensível. Ele tem que dar um bom testemunho. Ainda no dia de ontem, eu conversando com um colega de trabalho, e ele dizia que tinha se chateado por causa do jeito que estava ouvindo a mensagem de Deus. Aí ele ouvia de uma forma que não o agradava. Mas eu, falando para ele, eu disse que apenas ele fosse para dentro da palavra. E aquilo que a palavra, ele lesse a palavra, ele viesse para dentro da Bíblia, que a Bíblia daria a instrução que ele necessitava. Para que ele não julgasse, para que ele não dissesse, eu não vou para a igreja por causa de fulano. É apenas um pretexto. Eu não vou para a igreja por causa do pastor, por causa do irmão do ciclo de oração, por causa do irmão, por causa de A ou de B. Não arrume pretexto para ir para a casa do Senhor. Mas peça sabedoria a Deus. Senhor, eu não estou indo para a tua casa por causa de A nem por causa de B. É obrigação minha eu aceitar a tua palavra. Quando eu te aceitei, eu aceitei a ti. Tem pessoas que quando a palavra fala com ele, já acha que é marcação do pastor, já acha que é marcação do líder. Não, a palavra, ela fala todos os dias para nós. Se nós não andarmos em santidade, a palavra fala todos os dias. Mas nós somos falhos, nós somos fracos. Só teve um que cumpriu todos os desígnios do que o Senhor mandou, autorizou, foi Jesus Cristo. Ele cumpriu. Mas nós somos falhos, meus amados. Nós podemos falhar, mas nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Quando nós se arrependemos, Senhor, me perdoa porque eu fui falho. Me perdoa porque eu não consegui, meu Pai, fazer aquela tarefa bíblica a qual eu li. Me perdoa por eu não estar cumprindo conforme a tua palavra me manda. Nós temos que pedir perdão porque é impossível nós cumprir isso aqui. Se nós cumprir o que está dentro dessa palavra, nós vamos querer ser algo acima de Deus. E acima de Deus não há nada. É Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Então que cada um de nós se coloque na posição de servo de Deus e aceite a palavra. E sempre que alguém discordar ou te maltratar com palavras que não seja a palavra de Deus, não saia da casa do Senhor. Permaneça porque Deus lhe capacita mais e mais. Permaneça na casa do Senhor. Mas se for para evitar algo, saia daquela congregação. Procure outra onde você se sinta bem. Porque Deus quer isso. Deus quer que nós se sinta bem mediante a palavra dele. E que cada um de nós busque estar na presença do Senhor. Amém? Glorificado seja Deus. Mensagenzinha de Deus no seu coração em Levítico capítulo 21, versículo do 1 ao 24. A palavra falou as leis acerca dos sacerdócios. Glorificado seja Deus. Que Deus possa abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Pai querido, aonde eu não puder chegar, que o Senhor chegue com essa palavra, Pai. Chega nos presídios, nos hospitais, chega nas casas onde tem dor, onde tem angústia, onde tem depressão, onde tem separação, onde tem angústia, onde tem desemprego, onde tem falta do pão, onde tem falta espiritual. Chega, Pai, renovando a vida espiritual de cada um,
Em nome de Jesus. Amém.